Peãozada, estamos aqui e hoje a gente vai assistir um vídeo sobre É interessante a gente entender, aqui ainda falando sobre os strikes, né, e que tudo isso nos trouxe de aprendizado. É interessante a gente ver a opinião de um advogado, né? O Murilo, até agora não vi nenhum advogado assim falando exatamente sobre esse caso. E o João de Senzi, ele fez um vídeo. Inclusive, ele me mandou esse vídeo aqui, né, pra eu assistir. E eu falei, calma lá, eu quero reagir, né? Quero gravar, inclusive, porque eu acho importante. Vale dizer aqui, Murilo, o João de Senzi, ele é um dos advogados aqui, de diversos youtubers, ele é bem conhecido aqui na plataforma. Se tem um cara que tem gabarito pra falar sobre strike também, é esse cara aqui. Então vamos assistir aqui, né? O que ele tem a dizer, né? Eu sou o João Senzi, eu sou advogado especializado no direito digital. Recentemente, o podcast Podpah começou a aplicar strike contra diversos canais aqui do YouTube que estavam falando mal deles. E eu vou explicar um pouco nesse vídeo como é que o strike é visto pela legislação e pela jurisprudência, ou seja, pelas decisões dos tribunais. Como que os tribunais interpretam esse tipo de atitude. Então vamos começar do começo. O strike nada mais é do que uma ferramenta que criadores de conteúdo têm à sua disposição para derrubar outros vídeos que violam direitos autorais. Então qualquer pessoa pode ir ali no YouTube, aplicar um strike num vídeo e falar, olha, esse vídeo aqui, ele viola meus direitos autorais, eu quero que o YouTube derrube. E na maioria das vezes, o YouTube de fato derruba o vídeo e avisa a pessoa que tá sendo alvo desse strike de que o vídeo dela foi derrubado e que ela tem direito a fazer uma contranotificação. E aí, quando o criador de conteúdo faz essa contranotificação, aí inicia, então, prazo de 10 dias úteis, 14 dias úteis, depender do caso. E se a pessoa que está reclamando, ou seja, a pessoa que está aplicando o strike, não entrar com processo judicial por violação de direitos autorais, aí o vídeo é restaurado. Então, Foi isso que aconteceu, tá? Vou pausar aqui, foi isso que aconteceu. O Podpah, ele tentou, foram 4 strikes, né? Foram 2 no News Adivinho, 2 no Não Adivinho. Desses 4, o YouTube não aceitou 3 e aceitou 1. E esse 1 que ele aceitou foi isso que aconteceu. O YouTube aceitou, derrubou o vídeo, mas aceitou a minha contra-notificação e aí esperou lá o Podpah entrar com um processo, no caso. Como o Podpah não entrou com processo judicial, tudo, o vídeo foi restaurado, né? Contranotifica e tem a contranotificação processada, ou seja, ela vai adiante, ela passa pra frente, de fato, geralmente tem o vídeo restaurado. Só que esses 10 a 15 dias úteis aí que o Google dá pra fazer esse processamento da contranotificação do strike, gera um prejuízo enorme pro criador de conteúdo. Então lá nos Estados Unidos, nós temos uma legislação de direitos autorais chamada de DMCA. Essa legislação, ela traz uma responsabilização das redes sociais, no caso, YouTube, Spotify, etc., para violação de direitos autorais. Então, essa dinâmica, notificação, contra-notificação, derrubada do vídeo, volta ao vídeo, isso aí, ela vem da legislação americana, que é a legislação de DMCA, que é a legislação de direitos autorais americana. Ela que prevê toda essa dinâmica de notificação, contra-notificação e derrubada de vídeo. Porque lá nos Estados Unidos, ao contrário aqui do Brasil, o provedor de aplicação, né, os aplicativos, o YouTube, Twitter, Spotify, eles respondem, eles têm uma responsabilidade por violação de direitos autorais. Então, eles são responsabilizados. Existe uma responsabilidade de redes sociais lá nos Estados Unidos quando o assunto é direito autoral. Então, por isso que quando você notifica a plataforma, ele derruba o vídeo. Pra quê? Pra que ele não responda, pra que ele não seja responsabilizado pela violação de direitos autorais. E aí, obviamente, algumas pessoas acabam se defendendo falando sobre o fair use. Ah, mas eu tô dentro do fair use, eu tô fazendo um uso justo, um uso aceitável. Eu fiz em 2023 uma thread no Twitter chamado YouTube Strikes e Fair Use. E nessa thread eu falei o seguinte: será que de fato não existe fair use no Brasil? E aí logo em seguida, porque foi isso que eles alegaram a todo o momento lá no e-mail. Não tem fair use no Brasil. Não tem fair use no Brasil. Não existe fair use no Brasil. Eu falei, calma lá. Diminui, né, Murilo? Diminui. Não é assim também. E eu respondo o seguinte, a resposta é sim. De fato, no Brasil, não existe fair use igual nos Estados Unidos. E aí eu faço uma ressalva, lógico. Existem alguns mecanismos, entre aspas, semelhantes ao fair use, mas não é a mesma coisa. Mas sim, nós temos uma espécie de proteção a quem quer usar um vídeo protegido por direitos autorais de outra pessoa. Nesse caso, Podpah, de fato, tem direito autoral em tudo que ele produz. E se alguém utiliza, pode sim sofrer, de fato, com uma violação de direito autoral, de estar violando o direito autoral de outro. Mas existem algumas exceções, que eu entendo que nesse caso elas se encaixam. Nós vamos lá pra lei de direitos autorais? Vamos lá, ó. Segura a emoção aí. Segura a emoção, tá, agência Anúncio? Segura a emoção. Temos um capítulo que traz as limitações dos direitos autorais. No artigo 46, especificamente, ele diz que não constitui ofensa aos direitos autorais e aí ele traz uma série de previsões. Ou seja, as previsões que estão aqui nesse artigo 46 não constituem ofensa a direito autoral. Você pode fazer que não vai dar problema, você não vai estar ofendendo um direito autoral, violando um direito autoral. E uma delas, especificamente, que é o inciso 3º, diz que não vai constituir a ofensa aos direitos autorais quando você faz qualquer tipo de citação em qualquer meio de comunicação, de passagem de alguma obra, que seria o caso ali da obra do podcast, ou seja, uma obra autoral, quando você faz o uso para fins de estudo, crítica ou polêmica, logicamente, na medida justificada, para o fim a atingir, indicando o nome do autor e a origem da obra. Então, toda vez que você pega uma obra, seja uma música, seja um filme, você pode pegar um filme da Warner, não tem problema. Se você pegar um trecho para fazer uma crítica ou polêmica, que seja ali 1 minuto, 30 segundos, um pequeno trecho, na medida justificada, você não está ofendendo direitos autorais, que é exatamente o que está acontecendo no caso do Podpah. As pessoas... Isso é muito bom, cara. É muito bom escutar isso, Murilo, porque, ó, quanto de vídeo que a Record já me derrubou já, velho, do Celso Russomano, viu? Quanto de vídeo, viu, mano? Se eu fosse pra cima com processo e os caramba, eles iam se fuder, mano. Assim, é um trechinho da Record, mano. Só que eles têm uma... Normalmente essas emissoras, eles possuem lá um Content ID. Não é um Content ID, mas eles têm um mecanismo lá
que já identifica a utilização de material deles automaticamente. Antes do meu vídeo ser publicado, ele já identifica e já bate lá, ó, tem aqui negócio negócio do russomano, então você não pode usar. Aí entra todo aquele rolê que a gente faz, às vezes a gente coloca ali o vídeo menor, o vídeo, alguns cortes no vídeo, o vídeo ao contrário, que é para tentar burlar esse sistema automático de detecção que grandes emissoras possuem. Mas, ainda assim, caso eu não fizesse e tomasse ali um strike da Record ou um flag da Record, se eu ir para cima... É que às vezes é tanta dor de cabeça que você não quer, que você só exclui o vídeo mesmo. Mas se eu ir para cima e tal, você tem jurisprudência para conseguir restaurar, porque eu não tô usando o material da Record, no caso, eu não tô utilizando, eu estou construindo um novo material em cima daquilo. É porque vai levar tanto tempo, né, cara, por causa da jurisdição no Brasil. Então, às vezes, você prefere gravar o vídeo de novo pra poder soltar, principalmente quando é algo que tá viralizando. Pô, tá viralizando. Aí os caras derrubam. Você vai entrar com um processo, cara, até esse processo sair pro vídeo poder voltar e tal, já não tá mais viralizando, ninguém mais tá falando sobre esse assunto. Só que aí, Murilo, cabe até indenização daí. Porque assim, eu posso alegar também, numa eventual... Aí, é claro, você tem que ter o dinheiro pra pagar advogado e querer ir pra essa briga. Mas eu posso alegar também, Murilo, que, ó, por conta dessa derrubada dando um exemplo da Record aqui, por conta dessa derrubada de vídeo, eu perdi dinheiro, porque eu queria comentar sobre esse assunto e não pude comentar. E aí, nessa de eu perder dinheiro, eles precisam me ressarcir. Existe essa possibilidade também. Só que, de novo, é tanta dor de cabeça e gasto com advogado e tempo e tudo, que na grandíssima maioria das vezes, a gente aqui, nós criadores, resolve simplesmente deixar quieto, apaga o vídeo, corta lá a parte que apareceu alguma coisa e pronto. As pessoas estão tirando um pequeno trecho para fazer uma crítica. E essa crítica, ela não viola direito autoral. Ah, mas se ela não viola direito autoral, por que então que a pessoa está aplicando strike e o YouTube está derrubando? Porque, novamente, o YouTube, ele deve seguir a lei brasileira. Mas, dentro do seu formato, da sua programação, das ferramentas que ele disponibiliza, como o caso do Content ID, ele está seguindo a legislação americana, que é aquilo que eu expliquei. Você notifica a plataforma, seja Spotify, seja Twitter, seja YouTube, e a plataforma derruba o vídeo sumariamente, sem dar direito de defesa para a pessoa. A plataforma simplesmente presume que há uma violação de direitos autorais e derruba o vídeo. É por isso que está acontecendo isso. Não, isso é muito louco, né, Murilo? Porque apesar do YouTube ter que presumir e já segurar pro YouTube não se ferrar, ele já derrubar o vídeo e depois falar, ó, se resolve vocês aí, ainda assim o YouTube deixou de derrubar 3 vídeos nossos e 5 do Serginho, né, cara? Você vê como o negócio foi tão exagerado mesmo que nem o YouTube, nem nessa questão aí o YouTube derrubou, você viu, mano? Ele vai até explicar, eu assisti esse vídeo, né? Ele até explica um pouquinho mais pra frente que o certo não seria derrubar nenhum. A única pessoa que pode derrubar é a justiça. Então a justiça vai decidir, tira do ar ou não. Eu conversei com ele, inclusive. Vamos supor, eu vou lá e pego uma música, Murilo, da Anitta. E eu vou lá e faço um plágio da música dela. Ela não tem um botão pra derrubar minha música. Ela vai ter que me processar na justiça, igual aconteceu lá com o Martim da Vila e a Adele, né? A gente fez até um vídeo no Adivinho. O Martim da Vila lá, ele processou a Adele por conta de plágio e tal, direito autoral, e ele ganhou. Só que o Martim da Vila não tinha um botão lá, Maurício, entendeu? Não tinha um botão lá, ele deu um strike na música da Adele, entendeu? Não tinha. É essa que é a parada. Você o Podpah, por exemplo, não, tá violando nosso direito autoral, não sei o quê, então você vai processar. Você vai processar a pessoa e aí o juiz vai decidir. E não simplesmente aperta um botão e boa. Por isso que as pessoas estão tendo o seu vídeo derrubado. E agora eu vou dar minha opinião, de fato. Eu não acho isso legítimo. Eu acho isso um abuso de direito que o Podpah está fazendo. E eu vou exemplificar aqui com uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso já foi discutido aqui no Tribunal de Justiça. E o desembargador decidiu da seguinte forma. Google, que por mecanismo questionável, removeu vídeos em autêntica censura prévia. O Marco Civil da Internet, que visa garantir a liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional e sagrada, e um Estado democrático de direito. Incidência do artigo tal. Segundo o qual é livre a expressão da atividade intelectual e artística. E aí o desembargador finaliza. Remoção de conteúdo na internet somente poderia ser feito mediante ordem judicial e não para proteger direito autoral, o que deve ser reconhecido no âmbito judicial. Então, quando a ferramenta de strike foi levada ao judiciário, foi isso que o desembargador decidiu. Ele, inclusive, até complementou em outro momento falando, o fato é que quem deve impor remoção de conteúdo e, portanto, restringir uma liberdade de expressão para a proteção de direitos é o Estado, através do judiciário. Não cabe tal sopesamento de valores ao Google. O Google não tem legitimidade de cercear liberdade de expressão e o Podpah muito
muito menos. O que o Podpah tá fazendo, ele tá se utilizando de uma ferramenta, supostamente pra falar, estão violando meus direitos autorais, só que na verdade, eles estão removendo críticas. Todo mundo que critica, eles vão lá e derrubam. Se você acredita, se o Podpah acredita que existem abusos na liberdade de expressão, que estão ofendendo a imagem, a honra deles, eles que entrem judicialmente pra que um juiz fale, isso aqui de fato abusa da liberdade de expressão, então esse vídeo aqui tem que ser removido. Se você acredita que Foi exatamente isso que eu falei, Murilo, nos vídeos que eu comentei desde o primeiro lá. Foi exatamente isso que eu falei. uma violação, você entre no judiciário, que pela nossa lei brasileira, o judiciário é quem é o legitimado, tem a legitimidade de dizer se um vídeo tem que sair ou não da internet. Não é você que não gostou de uma crítica e vai remover um vídeo, supostamente porque viola um direito autoral. Não viola, inclusive. Então, o que pode acontecer com o Podpah é que as pessoas que estão sendo vítimas desses strikes, como já aconteceu em outros casos que eu trouxe, acabei de trazer aqui, são pessoas processarem o Podpah pelo abuso da ferramenta. O Google e o Podpah não têm legitimidade, eles não são poder judiciário pra determinar o que fica ou o que sai da internet. Isso é um julgado do Tribunal de Justiça. É basicamente isso que tá acontecendo. O Podpah tá se valendo de uma legislação americana que não se aplica no Brasil. O DMCA é inclusive incompatível com a legislação brasileira. Eles estão se valendo pra remover e silenciar pessoas que estão os criticando. E de fato, o judiciário já decidiu isso em outros casos. Isso é um abuso da ferramenta. Quem pode remover conteúdo? Olha só pra você, que ironia, né? Que ironia, porque eles estão utilizando-se de uma legislação, então, americana, né? Essa parada de apertar um botão e derrubar é uma coisa que é lá, deles lá, e eles utilizam disso, que é uma parada americana, mas na hora de falar de fair use, eles falam, não, fair use não tem fair use no Brasil, não se aplica. Então, assim, você consegue entender a ironia disso tudo? Se eles fossem agir 100% correto, teria que ser, vamos entrar na justiça, a justiça vai decidir, e se decidir derrubar, aí beleza. Aí eles poderiam estar alegando que não existe o fair use, né? Já que eles estão querendo, assim, ser tão, esquece o fair use, porque o fair use é americano. Eles estão querendo, é tudo aqui, tudo na linhazinha do Brasil, certo? Eles não tinham nem que ter apertado esse botão aí, você entendeu? Porque esse botão aí é por conta da legislação americana. Porque lá você aperta o botão, derruba, e aí lá eles vão ver, no caso, a questão do uso justo. Mas aqui, que nem ele falou, aqui é juiz. É o juiz que vai decidir, entendeu? Aqui realmente não tem um uso justo, mas é permitido você usar uma obra de outro ator para fazer crítica, polêmica. Ele até me falou uma parada aqui que é tipo assim, não tem uso justo aqui, mas tem um uso justo aqui, entre muitas aspas. Você entendeu? Existe um uso justo do Brasil, falando grossamente. Na internet é o poder judiciário. Tem que ter uma ordem judicial pra dizer se um vídeo passou do ponto da liberdade de expressão ou não. Então, basicamente é isso. Se alguém falou algo que você não gostou, você não aplica strike. Você vai no judiciário, apresenta o caso e deixa o juiz remover o vídeo, se de fato aquele vídeo é ruim pra sua honra e pra sua imagem. Você não aplica strike se você não... E se esse juiz for o Xandão, Murilo? Aí lascou, né? Se você criticar o Xandão, aí não se aplica esse uso justo, né? Ele julga, ele é testemunha, ele é a vítima. Ele é a vítima, ele é tudo. E ele vai dar... Aí ele pode. Ele é o único. Ele é o único que pode, velho. Eu me pergunto se quando os caras tiveram essa ideia, sentado numa reunião e tal, não tinha um advogado lá pra explicar, cara? Parece que não, né? Pô, vocês estão dando brecha, além de poder dar muito ruim pra imagem de vocês, que é o que tá acontecendo, vocês estão dando brecha também, inclusive, pra tomar o processo, né? Pra um contra-ataque, né? Um contra-ataque, exatamente. Bom, é isso então, né? Tá aí, ó. Lavou a alma, hein? João de Ciências lavou a alma, cara. Fechou? Fechou.